O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 2 discípulos de Jesus contaram o que tinha acontecido aos demais, como no caminho tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, olhai. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado e pão. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso que eu vos digo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, há um detalhe interessante e significativo nessa passagem do Evangelho que acabamos de escutar. Logo após a condenação e morte de Jesus, seus apóstolos retornaram para os seus lugares de origem e retomaram seus trabalhos profissionais de antes. No Evangelho de hoje, alguns deles estão reunidos pescando. E Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem pela sua presença física. Jesus fala, dirige a eles suas palavras, mas eles não o reconhecem pelas suas palavras. Então Jesus pede algo para comer, toma o alimento, abençoa, reparte e de repente seus olhos se abrem. Era ele, era o Senhor ressuscitado. No início do Evangelho, há uma referência a outro acontecimento que se deu dias antes. 2 dos seus discípulos caminham na direção da aldeia de Emaús. E eles comentam sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Estão tomados de uma grande tristeza. Jesus chega perto, mas eles não o reconhecem. Jesus começa a explicar-lhes as Sagradas Escrituras, mas os seus ouvidos estão fechados. Eles não identificam a voz do seu mestre. Ao aproximar-se de Emaús, Jesus dá a entender que vai seguir adiante. Eles, porém, falam: "Fica conosco, é tarde, a noite já vem." Jesus aceita o convite e logo depois, ao sentar-se à mesa, ao tomar o pão, abençoar e repartir, eles reconhecem: era o Senhor Jesus.
Por isso que o nosso coração ardia de comoção enquanto eles falavam. E esses dois episódios nos fazem relembrar um outro, meses atrás, quando Jesus pregava à multidão a palavra de vida e de esperança. E a certa altura, ele percebe que os seus ouvintes estão com fome, mas dessa vez é a fome da matéria, é a fome do corpo. Que faz Jesus? Suspende sua palavra e trata de distribuir o pão, deixando claro que não só da palavra vive o homem, mas de todo o pão que sai da bondade de Deus. Observe, meus irmãos, em cada um desses três casos, a mesma coisa acontece. O pão é a senha para reconhecer a presença de Jesus. Não bastaram os olhos, não bastaram os ouvidos, não bastaram as palavras, não bastou o toque das mãos. Somente na hora da partilha do pão é que eles perceberam que era Jesus. E isso vale até os dias de hoje. Enquanto nós falamos e falamos e falamos, nós somos apenas bons oradores. Enquanto nós lamentamos e nos comovemos e derramamos lágrimas de compaixão, nós não passamos de pessoas emotivas e sentimentais. Somente quando nós saímos de nós mesmos e nos desinstalamos e nos movemos na direção do outro para ir repartir o que nós temos e o que nós somos, aí sim nós nos tornamos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um único Pai. Assim como os apóstolos reconheceram Jesus na partilha do pão, nós seremos reconhecidos como seguidores de Jesus na partilha do pão. Viemos a essa igreja com a intenção de louvar a Deus e participar dessa mesa eucarística. Logo mais sairemos para retomar nossos trabalhos indispensáveis, a fim de que haja pão na mesa das famílias. Pois bem, essas duas mesas estão associadas, são complementares. Não é por acaso que a bênção mais antiga, dada na antiga aliança, utiliza o Salmo 127, que diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa, qual vinha fecunda no recesso de teu lar, e teus filhos, rebentos de oliveira, ao redor da tua mesa. A bênção mais antiga, portanto, é dada sobre a família, onde o pão da matéria se transforma em pão de amor. Um dia Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Estas palavras não teriam sentido se significassem apenas o pão espiritual, como se a pessoa pudesse ser dividida ao meio, parte espírito e parte matéria, e só interessasse a Deus a primeira parte. Absolutamente. Nesse caso, nós teríamos que arranjar outro Deus, pronto a abençoar nossas lutas pelo pão de cada dia. Mas não. Nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo, e Ele garantiu: eu vim trazer vida e a plenitude da vida, e a vida em plenitude. Só existe vida em plenitude quando o pão da matéria e o pão do espírito, o pão que alimenta o corpo e o pão que nutre a alma, se tornam uma unidade, se tornam pão da vida. O pão que Jesus usou na última ceia era o pão caseiro do seu povo. Não teria nenhum sentido ele tomar esse pão e dizer: isso é meu corpo, se não estivesse significando também que ele está presente e participante dessa imensa epopeia do trabalho humano
para aperfeiçoar a obra da criação e garantir o sustento da vida. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós nem sequer podemos nos imaginar cristãos se sairmos dessa igreja de olhos fechados para a fome e a penúria dos irmãos mais sofredores. Não podemos nos imaginar cristãos se permanecermos indiferentes à luta dos trabalhadores pela defesa e a conquista dos seus direitos, adquiridos depois de tantos anos, grandes lutas e duras penas. Nós cremos que tudo procede de Deus, que tudo está nas mãos de Deus e que tudo se move a partir de sua vontade soberana. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, porque não quer fazer. Deus não pode distribuir o pão para que chegue pão suficiente à mesa de todas as famílias. Essa tarefa Ele deixou sob a nossa responsabilidade. Dessa tarefa Ele fez uma questão de justiça, um ato de liberdade e uma prova de amor. Infelizmente, esse pão maravilhoso é também um sinal de contradição. Assim como existe o pão da bênção, existe o pão da maldição. Como é que nós podemos imaginar isso? O fruto sagrado do trabalho ser ao mesmo tempo abençoado e amaldiçoado? Podemos sim. Amaldiçoado é o pão que sobra em abundância na mesa de alguns e falta completamente na mesa de outros, sob o olhar indiferente dos convivas fartos e sob o olhar impotente da multidão faminta, sem condições de viver com dignidade e com satisfação. Minhas irmãs e meus irmãos, todos os dias nós costumamos rezar a oração do Pai Nosso. E aí nós pronunciamos estas palavras: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão é uma palavra que assinala a subsistência material. Pai é uma palavra que simboliza a fraternidade universal. Se nós, pois, rezarmos esta oração, voltados exclusivamente para a nossa própria mesa, estas palavras não são mais uma oração. São palavras inúteis, estéreis, infecundas. Infelizmente, chegamos a um momento, a um tempo em que não basta crer, é preciso lutar. E lutar pelo direito ao pão de cada dia é a mais justa de todas as lutas desta vida. Deus convida todos os seus filhos e filhas, sem exceção, a participar do banquete da vida. Se não houver condições para isso, então a oração que rezamos do Pai Nosso será sempre incompleta, metade verdadeira, metade enganosa. Mas se por outro lado, nós alcançamos essa justa partilha e reproduzimos o banquete da vida, então nós poderemos repetir as palavras dos apóstolos. O Senhor está vivo no meio de nós. Ele se senta à nossa mesa, Ele come do nosso pão, Ele alimenta, ou melhor, Ele abençoa nosso alimento e nós escutamos a sua saudação. A paz esteja com vocês. Então sim, nós saberemos o que é a verdadeira paz. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.